Boa noite! Boa noite! Podem se assentar. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Imaculada. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite. E o porquê de fazermos uma noite da Imaculada? Porque nessa noite nós vamos aprender ainda mais sobre Maria e Eucaristia, baseado num sonho de Dom Bosco. Dom Bosco teve um sonho profético, onde ele via um grande barco, e nesse grande barco ele entendeu que era a Igreja Católica, em meio a uma grande tempestade em alto mar, onde ondas iam contra esse grande barco, onde em volta desse grande barco tinha pequenas embarcações, com canhões voltados para esse grande barco, tentando destruir esse grande barco, para que esse enorme barco pudesse naufragar. Esse grande barco, o Papa é quem conduzia. E o que é mais lindo é que quando parecia que esse grande barco iria naufragar, surge então duas colunas. Uma coluna em alto mar surgiu, com Nossa Senhora em cima, embaixo escrito Auxiliadora dos Cristãos. Do outro lado surge uma nova coluna, ainda maior, mais alta, com a Santa Eucaristia em cima, escrito embaixo salvação dos crentes, ou seja, salvação daqueles que creem na Santa Eucaristia. E então o Papa, em meio àquela tempestade, conduzindo aquela grande barca que é a igreja, conseguiu colocar esse grande barco entre esses dois pilares, Maria e Eucaristia. Então a igreja ficou sustentada por esses dois pilares. A igreja somos nós. Por isso, essa noite nós vamos falar de Maria e Eucaristia, porque tanto Maria como a Eucaristia é o que sustenta a igreja, é o que nos sustenta para que a gente não naufrague na fé. Amém? Amém? Amém. Por isso nós temos que honrar esses dois pilares na nossa fé cristã, na nossa fé católica. Com todo o nosso entendimento, nós temos que honrar Maria. Nessa primeira pregação, nós vamos falar muito sobre Nossa Senhora. Em seguida falaremos muito sobre a Eucaristia. Mas a nossa atenção agora para esse momento é para nossa mãe. Quanto é necessário nós aprendermos e conhecermos mais Nossa Senhora, para que a gente ame mais ela, porque é impossível nós amarmos alguém que a gente não conheça. Se nós conhecemos pouco Maria, nós vamos amar pouco Maria. Por isso nós temos que conhecê-la, amá-la, honrá-la, assim como Deus nos pede, assim é a vontade de Deus. Nós vamos entender o porquê disso tudo. Quantos questionamentos aí fora nós ouvimos sobre a Virgem Maria? Quantos ataques acontecem? Por isso nessa noite nós vamos conhecer mais Nossa Senhora, nós vamos sair daqui amando muito mais Maria. Por isso repete assim comigo: defender a honra de uma mãe. Mais forte: defender a honra de uma mãe é dever de um bom filho. Como pode um filho da Virgem Maria escutar tantos ataques e não defender a honra da sua mãe? Isso não pode acontecer, porque muitos ataques têm acontecido lá fora sobre ela, que faz com que vá nos envenenando. E pelo fato da gente não conhecer profundamente a Virgem Maria, vai nos envenenando e vai nos afastando, vai causando um efeito devastador em nós, na nossa fé. Todas as mentiras que é dito lá fora sobre ela, faz com que a gente não assuma ela como mãe, faz com que a gente não se posicione como filho.
porque conhecemos pouco ela, conhecemos pouco aquilo que Deus sonhou para nós através da Virgem Maria. Se conhecermos mais de Nossa Senhora, nós vamos entender que nós temos que ser, para que assim nós vamos ser mais de Deus. Não podemos ter medo de honrar e amar Maria, não podemos, porque às vezes, por tudo aquilo que falam lá fora, nós ficamos com medo, mas eu vou amar mais Maria do que Deus, será? E aí você tem uma devoção fria a Nossa Senhora. São Maximiliano Maria Kolbe já disse que nós podemos amar Maria com todas as nossas forças, porque nunca nós vamos conseguir amar e honrar ela como Jesus fez. Você pode amar ela com toda a sua força. Você pode honrar a Nossa Senhora com todo o seu entendimento. Isso é vontade de Deus. Quantas coisas escutamos lá fora, que Maria não é virgem, que ela é uma mulher qualquer, que Nossa Senhora teve outros filhos, que ela não permaneceu virgem depois que deu à luz a Jesus Cristo. Quantos absurdos escutamos sobre Maria, que não é ela que pisa na cabeça da serpente. Quantas coisas, que ela é uma mulher qualquer, que ela quer tomar o lugar de Deus. Tantas e tantas objeções protestantes que nos envenenam e prejudicam a nossa chegada ao céu. Todas essas mentiras nos causam um efeito devastador, como eu disse, mas tenha certeza que hoje nós vamos sair daqui com a certeza absoluta, com um amor maior por Nossa Senhora, de que ela, pela vontade de Deus, esmaga a cabeça de Satanás. E em nome de Jesus vai cair por terra todo o questionamento protestante que nos envenena. Nossa Senhora, ela foi um dos maiores presentes que Jesus podia nos dar. No alto da cruz Ele nos dá a sua própria mãe, uma das maiores dádivas, o maior presente. E que coisa linda se nós entendermos, se nós acolhermos ela como mãe. Quer ser santo? Alguém aqui quer ser santo? Levanta a mão quem quer ser santo. Ixi, tem uma galera que não quer ser santo. Se não for santo não vai para o céu não. Se não for santo você não vai para o céu. Você precisa lutar para ser santo. Quer ser santo? Seja mariano. Não há nenhum santo da Igreja Católica Apostólica Romana que não é 100% mariano, que não foi 100% mariano, consagrado à Virgem Maria, corpo, alma, salvação, confiou a ela, porque eles entenderam que quanto mais de Maria, mais de Jesus eles seriam. Quer ser santo, sim ou não? Dá para cortar caminho, é pela Virgem Maria. Se você for quanto mais mariano você for, mais feliz você vai ser. Quanto mais Maria na sua vida, mais fiel você vai ser. Quanto mais Maria na sua vida, mais orante você vai ser. Quanto mais Maria na sua vida, mais misseiro você vai ser. Quanto mais Maria na sua vida, mais curado você vai ser. Quanto mais Maria, mais alegria, mais feliz você vai ser. Mais santo, mais do céu você vai ter. Uma explosão de ódio tem acontecido contra Nossa Senhora lá fora. Por isso, hoje vai se levantar um exército mariano, em nome de Jesus, filhos de Maria de verdade, que defendem a honra da sua mãe. Nos acusam de que nós idolatramos Maria. Os católicos idolatram Maria. Meu Deus, que absurdo. Nós temos um culto sim a Nossa Senhora, e a igreja nos ensina a prestar um culto à Virgem Maria, assim como a igreja nos ensina a prestar um culto aos santos, assim como a igreja nos ensina a prestar um culto aos anjos e o culto a Deus. A igreja católica nos ensina que existem alguns tipos de culto, ou seja, por exemplo,
dulia. É o culto prestado aos santos da igreja. É chamado dulia. Protodulia é o culto que os católicos prestam a São José, esposo da Virgem Maria. Hiperdulia. Hiperdulia, aí sim, é o culto, uma super veneração à Virgem Maria. Hiperdulia é uma super veneração. Nós não adoramos a Virgem Maria, nós a veneramos como Mãe de Deus. Nós a veneramos. Ilatria, que é o culto a Deus, de adoração a Deus. Então nós católicos adoramos unicamente e exclusivamente a Deus, mas prestamos culto aos anjos, aos santos e à Virgem Maria, e Maria de forma especial. Hiperdulia, uma super hiper veneração a ela, porque ela é Mãe de Deus. São Paulo nos ensina algo tão lindo, para que a gente entenda melhor sobre isso. De uma forma figurada, ele diz então que a igreja é um corpo místico. Presta bem atenção, um corpo místico onde Jesus Cristo é a cabeça. Olha para mim, Jesus Cristo é a cabeça, e onde todos nós, membros de Cristo, membros da igreja, nós somos os outros membros desse corpo místico. Cristo, a cabeça, e todos nós, os outros membros deste corpo. Agora, olhando para todos os membros desse corpo místico, existe um membro que está acima de todos os membros. Quando olhamos para o corpo, a cabeça é Cristo, os outros membros, mas dentre todos os membros existe um que está acima, mas está abaixo de Cristo. É o pescoço. É o pescoço. O pescoço não é impossível o pescoço tomar o lugar da cabeça, não tem como. Eu nunca vi um corpo acima da cabeça, um corpo com o pescoço acima da cabeça, não existe. Não tem como. Veja, Nossa Senhora pertence ao gênero humano, mas ela não é como todos nós. Ela está acima de nós, mas abaixo de Cristo, que é a cabeça. Ela é a única criatura que se liga a Jesus e nós ao mesmo tempo. Mas ninguém consegue fazer isso. Ela é o pescoço desse corpo místico. Que coisa linda. Ela sabe qual é o lugar dela. Ela não quer tomar o lugar do filho. E nós não queremos pôr ela no lugar do filho. Alguém, tudo que nós recorremos a nossas, tudo que nós pedimos, tudo que nós entregamos a ela, tenha certeza, ela entrega para Jesus, porque ela sabe que nós pertencemos a Ele. Alguma mãe aqui, quando ganha algo que é para o filho, segura para si e não entrega para o filho? As mães que são pecadoras não são capazes de fazer isso. Quanto mais a Virgem Maria, que é toda santa e toda pura, ela não retém nada para ela, ela entrega tudo para Jesus. Ela sabe qual é o lugar dela na hierarquia divina. Ela está acima de nós, mas ela não quer tomar o lugar de Cristo, que é a cabeça desse corpo místico. Estão me entendendo, sim ou não? Amém. Então não vamos confundir, porque um dia um protestante veio conversar comigo e falou assim: Renan, pegou a Bíblia e falou assim para mim: na Bíblia, lê aqui comigo, está dizendo que o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Eu falei: isso. E ele tem razão. Realmente, na Bíblia está: o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Mas talvez ele não se atentou a pensar que entre nós e Jesus existe alguém que está acima de nós, que é a Virgem Maria. Entre nós e Deus Pai está Jesus, sim.
mas entre nós e Jesus está a Virgem Maria. Deus Pai nos envia seu Filho único por ela. É vontade dele que nós vamos até Jesus por ela também. Ela é medianeira, ela é intercessora, ela que intercedeu por aquele casal na bodas de Caná, pela necessidade do casal, e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E não fazer tudo o que eu quero. Ela não disse isso. Ela não quer tomar o lugar do filho. Ela aponta para o filho. Ela nos leva para o filho. Ela nos leva para Jesus. Agora você pode ficar bem tranquilo também, porque eles falam, sim, sobre mariolatria, sobre tudo isso que nós estamos conversando, mas eu quero que você entenda o que significa adorar. Adorar não é beijar, adorar não é inclinar-se, porque os pais beijam os filhos, e os pais não estão adorando os filhos. Um subordinado às vezes se inclina diante de um superior e não está adorando. A adoração, dizer que o que consiste a adoração, não é só atos externos que nós temos. Claro, faz parte também, mas o principal para caracterizar a adoração é o ato interior do coração, que você está honrando com tributos a Deus. Quando vemos Jesus eucarístico, todos se prostram, todo joelho se dobra, mas só isso não basta. O teu coração tem que reconhecer que Ele é Deus, o único Deus, e é Ele a quem nós adoramos. Amém? O culto à Mãe de Deus, essa devoção à Nossa Senhora sempre existiu. Não foi a Igreja Católica que inventou isso. Isso já existe desde os primórdios. Nós não criamos nada, quem cria tudo é Deus. Nós não criamos um culto à Virgem Maria, nós não inventamos isso. Isso já existia. Quem inventou alguma coisa aqui foi Lutero, que fundou a Igreja dos Protestantes. Ele sim se desprendeu da verdade católica e infelizmente acabou causando toda essa confusão. Ele sim quis criar alguma coisa que não é a verdade. Criou a bibliolatria, adorando a Bíblia. Lutero criou a odiolatria, despertando no coração daqueles que o seguiam o ódio contra a Igreja Católica, para desprezar a Igreja Católica. Lutero criou a libertinolatria. Tudo pode, para que assim ele pudesse viver uma vida de sacrilégio cometendo pecado contra a religião. Ele sim criou coisas que não existiam. Na Igreja Católica não. E tudo isso que foi criado vai nos envenenando, vai nos afastando da Virgem Maria se nós não conhecermos ela. Vai gerando questionamentos, mas será que Maria é mãe de Deus mesmo? Claro que sim. Ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Basta às vezes a gente pensar um pouco. Existe honra maior do que essa, do que ela ser mãe de Deus? Ah, Renan, mas na Bíblia é falado tão pouco sobre a Virgem Maria. Jesus falou pouco dela. Sim, é claro, ele não veio para ela, que é toda santa, toda pura. Ele veio para os pecadores. Veio para nós. Veio para Pedro, para Paulo, para Mateus, Maria Madalena. Veio para o bom ladrão. Veio para nós, não para ela. E que mais ele poderia dizer dela, além do que dizer: tu és minha mãe,
acabou, não tem o que falar mais. Acabou, poderia só ter isso na Bíblia, não precisava ter mais nada. Ela é mãe de Deus. É falado pouco sobre ela na Bíblia? Realmente, é falado pouco. É falado pouco porque Jesus veio não para ela, não para resgatá-la, não, mas para nós pecadores. A Pedro ele disse, tu és bem-aventurado. A Mateus disse, segue-me. Ao bom ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas a Virgem Maria ele disse, tu és a minha mãe. Tu és a minha mãe. Que honra maior poderia ser prestada a ela do que o próprio Jesus dizer para ela, tu és a minha mãe. Não existe honra maior. O que mais poderia ser dito sobre a Virgem Maria? Você que trouxe a Bíblia, eu quero te convidar, abre em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, primeiro livro da Bíblia. Amém? Encontraram? Quem trouxe a Bíblia encontrou? Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim. Para quem não trouxe a Bíblia, presta bem atenção. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia. A mulher bendita esmaga a cabeça da serpente. É interessante que no hebraico, na tradução hebraica da Bíblia, diz que quem vai pisar na cabeça da serpente é Jesus. Em latim, já diz que quem vai pisar na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás, é Maria, é a mulher bendita. Em uma outra versão diz que é os dois que pisam na cabeça da serpente. Então, teologicamente falando, biblicamente falando, é a mesma coisa. Se você disser assim, Maria pisa na cabeça de Satanás, está certo. Jesus pisa na cabeça, está certo. Os dois pisam, está certo. Jesus pisa na cabeça de Satanás através dos pés virginal de Nossa Senhora. Ela por si só não faz, sozinha não, mas ele através dela faz. Foi dado a ela esse poder. Ela pisa na cabeça do diabo, sim. Em seguida já diz, nesse trecho, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Satanás e Maria não bate, não dá. Satanás em si é o pecado, Maria toda santa, toda pura, imaculada. O que quer dizer imaculada? Sem mácula, sem a mancha do pecado original. Não é como nós, ela foi preservada. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher bendita, ela vai pisar na tua cabeça. E tu, o máximo que você vai fazer é ferir o calcanhar dela. A inimizade não é da serpente e da mulher, não é simplesmente uma inimizade entre a serpente e Eva. Não é. Porque Eva foi manchada pelo pecado. Então não há guerra entre ela e Satanás mais. Não há. A inimizade que está sendo falada aqui em Gênesis da mulher bendita é entre a serpente e Maria. Aí sim a guerra. Sabe por quê? Porque Satanás
mesmo sabendo que ele não consegue, ele luta e luta, tentando alcançar Maria, tentando manchar Nossa Senhora, tentando manchar a mulher bendita. Por isso há uma guerra, ele luta para alcançar ela, mas foi dado a ela o poder de pisar na cabeça dele. Essa luta é porque é a luta do pecado querendo tocar, manchar aquela que é toda santa, toda pura. Amém? Estão me entendendo? É como se Deus dissesse assim nesse momento: Satanás, você, mesmo que você queira, você não tem poder para tocar a mulher bendita, a Virgem Maria. Não tem. Mas Renan, se o pecado original marcou todo o gênero humano, Maria não pertence ao gênero humano? Pertence ao gênero humano, mas não quer dizer que ela pertence ao gênero humano, que ela é igual a todos do gênero humano. Lembra que Maria está acima de nós, membros do corpo místico. Ela está tocando ao mesmo tempo Jesus e nós, membros. Ela foi preservada, ela é imaculada, ela não foi manchada pelo pecado original. Pela graça de Deus. Então, assim como o pecado entrou no mundo por Eva, a salvação veio ao mundo por Maria. Se o pecado entrou no mundo por uma mulher, Deus, no seu plano salvífico e lindo, nos traz a salvação. Entrou por uma mulher, então a salvação vai vir por uma mulher. Aquilo que Eva fez de me desobedecer, Maria vai fazer de me obedecer. E assim foi. Ela foi fiel. E não pense que ela foi obrigada não, ela era livre para responder ao chamado de Deus. Humilde. Perfeita, imaculada, toda santa, pura e tão nova. E disse sim ao plano de Deus e nos trouxe a salvação. Como dizer que ela é uma mulher qualquer? Ela pode esmagar a cabeça de Satanás por ser imaculada. Ela não é uma mulher qualquer. Não tenha medo de amar Maria. Não tenha medo de se entregar a Maria. É só você parar para pensar, como diz lá em Jó: o puro não pode sair do impuro. Jesus é santo, todo puro. Como pode ele sair, passar por Maria e ela ser manchada do pecado? Então Jesus não seria mais Deus. É impossível o puro sair do impuro. O puro sai do puro. Jesus veio por Maria. Ele é todo santo, todo puro. Ele é Deus. Ela é mãe de Deus. Ela é toda santa, toda pura. Ela é imaculada. Uma salva de palmas para a Virgem Maria. Se Maria fosse manchada pelo pecado original, é um absurdo pensarmos isso. Mas vamos lá. Se Maria fosse manchada pelo pecado original, então Satanás teria tocado ela, certo? Né? Olha como é absurdo a gente pensar que ela não é imaculada. Se ela fosse maculada, manchada, quer dizer, Satanás teria tocado ela. E aí então Satanás poderia virar para Jesus e dizer assim: antes dela ser sua mãe, eu marquei ela foi minha. É horrível pensar isso. É horrível mesmo. Não dá para cogitarmos esse fato. Ela é imaculada. O mal não tocou ela. Não tocou. Isso é uma verdade bíblica. Ela é toda pura por graça. E para uma pessoa ser pura, tem dois jeitos. O primeiro é passar por uma purificação, para uma pessoa ser pura. Ou seja, quando você passa por uma purificação,
você estava contaminado, sujo, e aí então você foi purificado e alcançou a pureza. Ou então o outro jeito é ser preservado. É ser preservado, e assim foi com ela. Nós fomos manchados pelo pecado original. Ela foi preservada. No nosso batismo, a mancha do pecado é apagada. Fica as consequências, mas a mancha é apagada. Passamos por uma purificação. Mas com ela não. Com a Virgem Maria não. Para a gente entender ainda melhor. Para salvar uma pessoa de um rio, a pessoa está lá dentro do rio. Para você salvar, ou você está com uma corda lá para resgatar aquela pessoa, ou você está com uma boia para resgatar aquela pessoa, e aí você vai resgatar, mas a pessoa já estava dentro do rio. Qual é o outro jeito de salvar a pessoa de cair num rio? Proteger ela, preservar a pessoa, para que ela não chegue nem a cair no rio. Foi isso que aconteceu com a Virgem Maria. Nós caímos no rio do pecado, no lamaçal do pecado, fomos tocados. Com ela não. Deus a protegeu. Mas por que isso com ela? Claro, Ele enviar seu Filho único, Jesus, todo santo, todo puro, precisava ser através de alguém toda santa, com o corpo santo, com a alma santa, imaculada, para acolher Jesus, para ser digna de acolher a divindade de Jesus no seu ventre santo. Maria foi concebida sem pecado original, foi preservada, é pura, nós fomos purificados. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Olha, Renan, mas um dia eu li o Magnífica, e lá Nossa Senhora diz assim: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Chama Deus de Salvador. Se não foi necessário resgatar ela, por que ela chama Deus de Salvador então? Nós sim chamamos Ele de Salvador, porque Ele nos resgatou. Então quer dizer, Renan, que tudo que você está falando foi por água abaixo? Não. Não. A redenção de Jesus tem um duplo efeito: libertador e preservativa. Na redenção de Jesus, Ele nos liberta do pecado. Na redenção de Jesus, Ele preserva Maria do pecado. Ele é Salvador das duas formas. Das duas formas. Para nós como libertador. E ela chama Ele de Salvador porque ela é toda humilde e reconhece que ela só é assim por graça dEle. E chama Ele de Salvador por ter preservado ela de ser manchado do pecado original. Ela é maravilhosa. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Mais forte porque é para ela. Ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Não dá para aceitarmos os ataques que têm acontecido contra ela. Não dá. Nós temos que honrar. Não devemos sair brigando, mas devemos honrar e defendê-la quando necessário. E não nos deixar ser contaminado. Ah, Renan, mas eu estou com dúvida ainda que Maria é Imaculada. Quero te convidar, abre a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26, é a anunciação. Para quem não trouxe a Bíblia, preste bem atenção. No 6º mês, o anjo Gabriel
foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação do anjo. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Palavra da salvação. Dê um beijo na sua Bíblia. Nesse trecho do Evangelho de Lucas, nós podemos tirar 6 provas de que ela é imaculada. Pelo menos 6. Mas devido ao nosso tempo, eu vou pegar somente uma frasezinha, que já vai ser o suficiente para ainda reafirmarmos que ela é imaculada. No início da passagem, na saudação do anjo: Ave cheia de graça. Se a gente ler de uma forma muito simples, corrida, vai passar de modo muito despercebido a profundidade dessa saudação, do significado do ave cheia de graça. O anjo Gabriel foi enviado por Deus, mensageiro de Deus, boca de Deus. Ele não falou para Nossa Senhora aquilo que ele queria. Ele falou para Nossa Senhora aquilo que Deus ordenou para ele. E da forma que Deus ordenou, do jeito que Deus pediu. Exatamente. Gabriel, desce lá, fala com ela. E começa falando: ave cheia de graça. E o anjo todo obediente e fiel a Deus, não é como nós, ele é muito fiel a Deus, mensageiro de Deus, boca de Deus, chegou diante de Nossa Senhora e disse: ave cheia de graça. O anjo, a passagem de Lucas já nos diz claramente que ela é virgem. O anjo foi enviado a uma... Vixe, estou pregando sozinho. O anjo foi enviado a uma virgem. O anjo foi enviado a uma virgem. O anjo foi enviado a uma... Então, que ela é virgem, acabou, ponto. Ponto. E ainda diz em seguida: ave cheia de graça. E o que é lindo nesse momento, sabe o que é? Que o anjo, quando está diante de Nossa Senhora, ele se prostra diante dela. No Antigo Testamento, todas as vezes que um anjo apareceu a uma criatura humana, a criatura que se prostrou diante do anjo, o anjo aparece de forma majestosa, em pé, e a criatura se prostra diante do anjo. E Santo Tomás de Aquino nos ensina o porquê isso acontece. Sabe por que a criatura humana se prostra diante de um anjo? Porque a criatura humana ela é inferior em 3 coisas, quando comparada ao anjo. 3 coisas: indignidade, união com Deus e graça. Por isso, se você um dia receber essa graça de ver um anjo, se prostre diante do anjo, porque ele está acima de você, está acima de mim. Agora o que é mais lindo, sabe o que é? Que na anunciação acontece ao contrário. Não é Maria que se prostra. Não é por falta de humildade dela. É porque o anjo já chega e já se prostra. Sabe por que na anunciação acontece ao contrário? O anjo é que se prostra. Porque ela está acima dos anjos. Em 3 pontos quero destacar, e Santo Tomás nos ensina: indignidade, união com Deus e graça. Ela é rainha de todos os santos e de todos os anjos, e Deus a fez assim.
ela está acima de nós, ela é rainha do céu, rainha da terra. Os anjos são mensageiros de Deus. Maria foi escolhida para ser mãe de Deus. Os anjos cercam o trono de Deus. Maria, na anunciação, em breve iria carregar no seu ventre o próprio Deus. Ela está acima dos anjos. Vira para quem está do teu lado e fala assim: ela está acima dos anjos. Chacoalha quem está do teu lado, ela é imaculada. Tem muita gente dormindo. Fala, ela é imaculada. E onde ela está, gente? Deus está. Onde Maria está, Jesus está. É uma comunhão plena, perfeita. Perfeita. Onde Ele está, ela está. Onde ela está, Deus está. E Deus está em toda parte. Deus está no céu manifestando a sua glória. Amém. Deus está na terra manifestando a sua providência. Deus está no inferno manifestando a sua justiça. Deus está nos nossos sacrários manifestando o teu amor. Deus está em nós, por graça, manifestando a sua misericórdia. E onde Ele está, ela está. Não existe católico sem Maria. Não existe. É impossível, não tem como. Não existe. Sabe o que é um católico sem Maria? É um protestante. Não existe católico sem Maria. Não existe. Que lindo pensarmos que Deus preparou um lugar para enviar seu Filho único. Uma alma toda pura. Um verdadeiro templo preparado por Deus para hospedar Jesus. Esta alma preparada por Deus é o céu de Deus na terra. Este céu de Deus na terra é o coração da Virgem Maria. É o coração da Virgem Maria. Logo em seguida o anjo diz: cheia de graça. Gente, isso tudo lá no Ave. Lá no Ave. Em seguida ele diz: cheia de graça. Nessa saudação do anjo, cheia de graça, você poderia pensar assim: Renan, por que, né, se nós parar para pensar, o nome dela era Maria, por que ele fala ave cheia de graça diretamente e não fala Ave Maria cheia de graça? Sabe por quê? Porque diante dos homens ela é conhecida como a Virgem Maria, mas diante de Deus ela é conhecida como a cheia de graça, a plena de graça, gratia plena. Esse é o nome divino de Maria. Plena da graça, cheia de graça. Esse é o seu nome divino. E que lindo dizer que ela é cheia de graça. Sabe por quê? Se ela é cheia de graça, ela possui todos os dons, ela possui tudo que Deus poderia conceder, concedeu a ela. Pensa num recipiente lotado, abarrotado, não cabe mais, não dá. Abarrotado, você não consegue colocar nenhuma gota de água, não dá. Pleno, cheio. Assim era a Virgem Maria, plena da graça, cheia da graça. Se ela possui todas as graças, então quer dizer que ela também possui a graça de ser imaculada. Amém? Agora, dizer que a Virgem Maria não é imaculada, você está dizendo que ela não é cheia de graça. Então você está fazendo do anjo, do arcanjo São Gabriel um mentiroso. Você está fazendo de Deus um mentiroso. Porque o arcanjo disse aquilo que Deus mandou ele dizer: ave cheia de graça, plena da graça. Inclusive o fato de ser imaculada
ela é toda santa, ela é imaculada. Uma salva de palmas para Nossa Senhora, mais uma vez. Ela merece! Ela merece! Quanto já escutamos? Nossa Senhora, acho que teve outros filhos depois de Jesus. Quanto que a gente já escutou isso? Porque na Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Presta atenção antes da gente esclarecer essa mentira. Maria é virgem perpetuamente. Foi virgem antes do parto, durante o parto e continua virgem. Sempre Virgem Maria. Ela não teve outros filhos. Nós vamos entender o que acontece. Sabe por que na Bíblia diz os irmãos de Jesus? Porque naquela época não tinha a palavra primos. Então era denominado tudo, falava irmãos, para identificar aqueles que o cercavam. Os irmãos de Jesus. Porque não tinha primo. Maria foi virgem antes. E isso está provado já biblicamente. O anjo Gabriel foi enviado a uma virgem chamada Maria. Pronto, virgem. Agora pensa bem, gente. Deus não faz as coisas pela metade, tá certo? A concepção de Jesus está ligada ao seu nascimento. Não dá para Deus fazer um milagre de enviar seu Filho único e preservar Nossa Senhora como virgem, e na hora do nascimento ela perder a virgindade. O milagre é completo. Vira para quem está do teu lado e fala: o milagre é completo. Deus faz as coisas por completo. Deus faz as coisas por completo. É virgem antes, é virgem depois, e continua sendo virgem perpetuamente. São Marcos diz, em uma de suas narrações, o filho de Maria, e não um dos filhos de Maria, quando ele se refere a Jesus Cristo. São Marcos diz isso. Durante a vida pública de Jesus, Nossa Senhora aparece de vez em quando, mas nós nunca vemos tais filhos ao lado dela. Nunca vemos Jesus falando sobre isso. Jesus crucificado, morrendo. Nossa Senhora do Calvário lá, aos pés da cruz. Cheia de dor, aos pés da cruz. E aí nós olhamos quem estava aos pés da cruz: a Virgem Maria, São João. E os tais filhos? Pode ela ter outros filhos, e esses outros filhos deixar a mãe lá? Ela não teve outros filhos. Jesus morrendo disse: eis a vossa mãe, eis o vosso filho. Ele recomenda sua própria mãe a nós, porque São João aos pés da cruz representa toda a humanidade, e ele acolheu ela como mãe. Se ela tivesse outros filhos, poderia Jesus deixar sua própria mãe para São João e não para os outros? Não tem como. Ela não teve outros filhos. Renan, mas na Bíblia diz que Jesus é primogênito. E primogênito significa que é o primeiro de outros irmãos. Então eu vou te explicar o que aconteceu, por que ele é chamado primogênito. No caso de Jesus, aos pés da cruz, ele nos deixa ela como mãe. No momento em que ele diz a São João, que nos representa: eis aí a vossa mãe, Maria, pela ordem da graça sobrenatural, gera toda a humanidade. O primeiro que foi gerado por ela, quem foi? Jesus. Repete comigo. O primeiro que foi gerado por ela, quem foi? O primeiro, o primogênito. E pela ordem da graça, ele nos deu ela como mãe. Ela gerou toda a humanidade aos pés da cruz. Quem são os outros irmãos de Jesus?
Nossa, uma salva de palmas para Nossa Senhora. Santa Gertrudes teve uma experiência com Nossa Senhora maravilhosa. Nossa Senhora aparece para ela, os santos com as místicas. Nossa Senhora apareceu para Santa Gertrudes e Santa Gertrudes estava pensando sobre esse fato. Porque o evangelista usou a palavra primogênito para Jesus, sendo que de forma muito óbvia Maria não teve outros filhos. Por quê? Nossa Senhora imediatamente já respondeu para ela e disse assim, olha só, palavras de Nossa Senhora. Não, Jesus não é meu filho unigênito. Ou seja, não é meu filho único. Mas ele é primogênito. Pois se ele é o unigênito na ordem material, claro, na ordem natural da coisa, material da situação, ele é unigênito mesmo. Mas olha o que Nossa Senhora diz. Na ordem espiritual, ele é primogênito. Eu gerei espiritualmente todos os homens, dando vida à alma desses homens. Todos são meus filhos. Todos irmãos de Jesus. Você querendo ou não, você é filho de Maria. Você aceitando ou não, você é filho de Maria. Os nossos irmãos protestantes, aceitando ou não, são filhos de Maria. Toda a humanidade é filho de Maria. Que graça! Desprezar ela como mãe é desprezar um presente do próprio Deus. Um dos maiores presentes do próprio Deus. Repete assim comigo. Mãe, mais forte, você está falando com Nossa Senhora, não é comigo. Olha para ela lá em cima, para Nossa Senhora do Calvário, olha para ela e diz: mãe, eu te amo, a Senhora é imaculada, eu te assumo hoje, mãe, de forma mais autêntica, como a minha santa mãe. Eu sou todo teu. Totus tus, Maria. Todo teu, Maria. Todo teu, Maria. E aí você pode até se perguntar assim: na cruz Jesus chamou ela de mulher, né? Diferente. Até um pouco estranho, soa um pouco estranho. Mas sabe por que ele chamou ela de mulher? Falou: mulher, eis aí o teu filho. Para provar que a mulher bendita de Gênesis 3:15 é a Virgem Maria. Para provar que a mulher de Apocalipse 12 é a Virgem Maria. O que está escrito em Apocalipse 12: apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por isso ele chama de mulher, para mostrar para todo cabeça dura que essa mulher é a mulher bendita de Gênesis, é a mulher de Apocalipse, é a mulher de Apocalipse, é a Virgem Maria, é a nossa mãe imaculada, é a Virgem Maria. Ela não é uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher qualquer. Tudo isso é muito claro para quem quer ver que ela não é uma mulher qualquer. Todo coração aberto enxerga isso. Como dizer que ela é uma mulher qualquer? Ela esmaga a cabeça de Satanás. E ele só pode ferir o calcanhar dela, a descendência dela. Quem é a descendência de Maria? É Jesus, mas nós como irmãos, pela graça de Jesus, pertencemos a essa descendência de Maria. Existe uma guerra entre nós, descendentes de Maria, contra Satanás e os filhos dele. Mas nós estamos com a vantagem, porque nós vencemos ele, porque a nossa mãe esmaga a cabeça do diabo. Uma salva de palmas para Nossa Senhora.
ela esmaga ele. Mas diz também que ele pode ferir o calcanhar dela, ferir a descendência dela. Por isso Jesus foi todo aniquilado, sim. Feriu, mas Jesus venceu. Jesus venceu. Talvez a serpente tenha ferido a sua família com a divisão. Talvez a serpente tenha te ferido com os seus filhos nas drogas. Talvez a serpente tenha te ferido com complexo de inferioridade. Talvez a serpente tenha te ferido com depressão. Talvez a serpente tenha te ferido com a falta de um emprego. Talvez a serpente tenha te ferido com as decepções dentro da igreja. Talvez a serpente tenha te ferido, seja lá como for. Mas saiba, você tem uma mãe, eu tenho uma mãe que pisa na cabeça de Satanás, que vence ele. Reze o terço todos os dias, lute. Se você não tem o costume de rezar o terço todos os dias, passe a rezar. Um terço bem rezado é 20 minutos. Nós passamos 1 hora vendo aquelas porcaria de novela na Globo. Todo dia. Nós passamos assistindo 90 minutos de futebol, que é bom e é legal, e deve assistir, faz parte. Mas às vezes você sai até nervoso. Não é errado ver futebol, claro que não, faz parte, e é bom. Só que você perde 90 minutos lá assistindo, e não tem coragem de rezar um terço, que é 20 minutos, que é o chicote dos demônios, que vence todas essas batalhas. E aí você fica só vendo novela, só vendo futebol, não reza o terço, não reza, não reza, não reza, e fica chorando, 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 que Deus não age na sua vida, que Maria não te escuta. Se levante nessa noite, como filho de Maria, que quer guerrear com a sua mãe contra o mal. Reze o terço, reze o rosário depois. Mais para frente, sentiu a necessidade, depois comece a rezar o ofício da Imaculada. Vá à missa mais vezes na semana. Nós vivemos uma guerra espiritual e todas as armas Deus nos deixou. Todas as armas. Tudo na tua vida tem que ter Maria, tudo. Maria na tua casa, Maria quando você lava a louça, Maria no teu trabalho, Maria no teu estudo, Maria, 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 Maria na igreja, Maria fora, Maria onde você passar, Maria, 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 Maria em tudo, Maria em todo lugar, na frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, aonde você pensar, tem que ter Maria. Porque é ela quem vence Satanás. E nós vamos conseguir vencer todas as batalhas, tudo aquilo que ele tem feito na minha vida e na sua vida, ferindo, nós como descendência dela, nós vamos conseguir esmagar a cabeça dele, pelos pés virginal da nossa mãe. Nós vamos conseguir. Por isso eu te pergunto, como está em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que avança como a aurora, brilhante como o céu, e como a lua, temível como um exército em ordem de batalha? Vai ficando de pé, vai ficando de pé.